Olá, você sabe o que é uma gasometria arterial? Para que serve esse exame? Mais do que isso, como os parâmetros que vêm nesse exame podem influenciar sua tomada de decisão como profissional de saúde? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse importante exame na nossa rotina, em especial lá na unidade de terapia intensiva. Vamos lá? Salve, salve, meus amigos, estudantes e profissionais da área da saúde. Professor Ivan Reis aqui quem fala. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre a gasometria arterial. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te chamar para conhecer o nosso canal. E é lógico, se você gostar do conteúdo do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Isso é muito importante para continuar fazendo esse trabalho para vocês, certo? E com certeza esse canal vai continuar crescendo aí com a ajuda de todos vocês. Tivemos essa semana um grande número de inscritos e com certeza a gente vai continuar crescendo, porque o objetivo aqui é difundir informação. Vamos lá. Gasometria arterial é um exame de função respiratória. Então, olha que interessante. A gente tem um exame que nos dá informações preciosas sobre o funcionamento do sistema respiratório. O sistema esse que tem duas funções principais. Ele precisa trocar e prover, a chegada do oxigênio à circulação arterial e precisa, para também essa função continuar sendo bem executada, ser bem ventilado. A primeira informação obtida com este exame é justamente o pH. Mas aí eu te pergunto, o que é o pH? O pH nada mais é do que uma variável proporcional à concentração dos íons hidrogênio, dos íons H+, em qualquer solução. No caso, a gente está falando de gasometria arterial, nós estamos falando da concentração de íons H+, na circulação arterial, especificamente no plasma sanguíneo. Este pH, então, que nada mais é do que a solução proporcional a essa concentração de íons H+, ele vai variar dentro de uma faixa esperada. A faixa esperada para o pH é de 7,35 a 7,45. pHs acima de 7,45 indicam alcalose sanguínea. pHs abaixo de 7,35 indicam acidose sanguínea. Pois é, mas aí para a gente saber como essa alcalose e como essa acidose vão se estabelecer, eu preciso entender os demais fatores coletados e avaliados na gasometria arterial. São eles: a concentração arterial de oxigênio, que é a PaO2, a concentração arterial de CO2, que é a PaCO2, a concentração dos íons bicarbonato, que é o HCO3, o BE, que também é a relação direta com o íon bicarbonato, e a saturação de oxigênio, que tem a ver justamente com esse nível de oxigenação sanguínea, especificamente o nível de saturação da hemoglobina pela molécula de oxigênio. A primeira parcela, que é o PO2, ela reflete diretamente o nível de chegada de oxigênio na circulação sanguínea. Então já responde àquela primeira função respiratória que a gente está preocupado. A troca gasosa. Qual é a faixa esperada desse oxigênio, Ivan? A gente tem duas formas básicas aí de avaliar se o oxigênio está adequado ou não. A primeira delas é uma fórmula, que eu não vou colocar aqui no vídeo, mas vocês encontram facilmente na internet. Ivan, tem que calcular isso? Cara, se você está correndo atrás de uma PO2 ideal, de manter na gasometria o oxigênio adequado para o seu paciente, é preciso calcular. Esse cálculo você faz uma única vez, ok? O paciente internou lá na terapia intensiva, você, fisioterapeuta responsável, vai manter essa oxigenação de forma adequada, você vai calcular o valor dessa fórmula e você vai perseguir, na medida do possível, essa concentração de oxigênio. Para isso, você vai poder aplicar, por exemplo, maiores níveis de oxigênio para se alcançar essa PO2 ideal. Você pode usar outras formas, como aplicação de pressão positiva, para aumentar a área de contato alvéolo capilar. A PaCO2 tem a ver diretamente com a ventilação pulmonar e a segunda variável do sistema respiratório. Por quê? Se o oxigênio está entrando, o gás carbônico tem que ser retirado
do sistema. Então, primeiro ele atravessa para a região interna do alvéolo, ele vai atravessar do capilar para dentro do alvéolo e, consequentemente, a gente vai ter, então, a saída do CO2 pela própria movimentação do sistema respiratório, que provoca a ins, que é a entrada do ar, e a expiração, que é a saída. Então, a PaCO2 ela tem interferência direta do nível de ventilação pulmonar. E a gente pode falar, por exemplo, de uma variável do sistema respiratório diretamente relacionada à PaCO2, frequência respiratória. Quanto maior o nível de frequência respiratória dentro dos limites ali, você vai aumentando a ventilação pulmonar. Quanto menor a frequência respiratória, a pessoa está bradipneica, ela vai hipoventilar e aumentar a concentração de CO2. O pH é mantido dentro dessa faixa de normalidade de 7,35 para 7,45 por conta de duas variáveis que a gente vê na gasometria, a PCO2 agora e o íon bicarbonato. Sendo que a PaCO2 é a parte respiratória dessa equação bioquímica. Como assim, Ivan? O aumento da concentração de CO2 provoca o aumento da concentração proporcional de íons H+. Isso, então, vai provocar uma diminuição do pH. Por quê? O pH varia inversamente proporcional à concentração de íons H+. Quanto maior a concentração de íons H+, menor o pH. Quanto menor a concentração de íons H+, maior o pH. Então, quando eu falo de uma acidose, eu estou falando de um aumento da concentração de íons H+. Quando eu falo de uma alcalose, eu estou falando de uma diminuição da concentração dos íons H+. Uma causa, por exemplo, de insuficiência respiratória aguda é a pneumonia. Insuficiência respiratória, ou seja, a função respiratória não está sendo mantida. Pode ser as duas que a gente falou, a troca e a ventilação, ou apenas uma delas. No caso da pneumonia, a primeira função a ser afetada é a troca gasosa. Ou seja, oxigênio e gás carbônico vão deixar de passar pela membrana alvéolo capilar? Teoricamente, sim. Mas aí eu vou dizer para vocês, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de duas moléculas gasosas distintas. Portanto, elas também têm propriedades bioquímicas diferentes. Como assim, Ivan? O CO2 tem 20 vezes mais capacidade de se difundir do que o oxigênio. Isso quer dizer que numa pneumonia, baixa a taxa de oxigenação, porque o oxigênio não consegue chegar lá no capilar pulmonar, mas a PCO2 continua normal, não sei se vai continuar, provavelmente vai se alterar, mas ele consegue compensar melhor. Só que, como você está baixando os níveis de oxigênio, o reflexo de manutenção da função respiratória, todos os mecanismos de feedback para manutenção da função respiratória vão provocar o quê? Uma sensação de falta de ar e o aumento da frequência respiratória. Opa! E se eu estou hiperventilando, o CO2 vai diminuir. Diminuiu, amigo. O que vai acontecer com o pH? Aumenta. Quando você for pegar a gasometria desse cara com pneumonia no primeiro momento, se ele chegar rápido ao hospital, ele vai estar hipoxêmico e hipocapneico. Isso é insuficiência respiratória aguda, um dos tipos. E posso aplicar pressão positiva para corrigir isso? Vou abordar isso num outro vídeo com vocês. Poderia funcionar ou não, dependendo do grau de estadiamento da doença, da gravidade. Esses são outros fatores clínicos que podem interferir no prognóstico dessa conduta. Na sequência, então, a gente pode falar dos valores de normalidade da PCO2, para saber se a pessoa está hiperventilando ou hipoventilando. Os valores normais incluem 35 a 45 milímetros de mercúrio. Abaixo de 35 está com hipocapnia, possivelmente ligada a uma hiperventilação. Acima de 45 está com uma hipercapnia, possivelmente ligada a uma hipoventilação pulmonar. O outro elemento importante que vem na sequência, que vai complementar o PCO2 no equilíbrio bioquímico do pH, é o íon bicarbonato, o HCO3. Esse íon ele é produzido pela função renal, então os rins são
produtores de bicarbonato. É importante dizer que os rins são corretores lentos, portanto demoram a corrigir, a compensar essas alterações de CO2, perfeito? Então lá naquela gasometria do paciente com pneumonia, pode ser que o HCO3 não esteja nem alterado, esteja ainda dentro da normalidade, porque vai demorar aí de 6 a 8 horas, às vezes até 12 horas, para começar a querer compensar esse desnivelamento de PCO2. É lógico que esse paciente, cara, se não for corrigido a oxigenação, ele vai fadigar e vai piorar o quadro dele. Quando ele fadiga, aí nem mais a função de ventilação ele vai conseguir manter e aí evolui para um segundo tipo de insuficiência respiratória aguda mais grave. Ivan, eu posso corrigir PCO2 lá no ventilador, HCO3? Então, cara, o HCO3 é metabólico, você não vai corrigir no ventilador. E o PCO2, você pode até corrigir, mas se ele tem alguma alteração metabólica que está pensando em corrigir a parte respiratória, um paciente crítico, talvez não seja a conduta mais adequada. Talvez a conduta seja a compensação clínica desse paciente. Alguma coisa grave está acontecendo ali e você tem que compensar essa ineficiência em manter a parte metabólica equilibrada. Ok? Qual é a faixa de normalidade do HCO3 para a gente se basear, né? Aí depende da literatura, eu vou falar uma das referências. Ele fica de 22 a 26 milimol equivalente por decilitro. Valores acima de 26 indicam uma alcalose metabólica e valores abaixo de 22, uma acidose metabólica. Perfeito? Outro fator que a gente vai poder visualizar na gasometria é o BE, que significa Base Excess, ou excesso de base em português. Base, eu estou falando do HCO3. Por quê? Se a PaCO2 é a parte ácida da equação, o HCO3 é a parte alcalina ou básica da equação. O Base Excess, ou excesso de base, ele tem relação direta com a proporcionalidade em relação a esse valor do HCO3, do íon HCO3 ou íon bicarbonato. Se você tem um bicarbonato acima de 26, o BE vai estar aumentado. Se você tem um bicarbonato abaixo de 22, o BE vai estar diminuído. Faixa de normalidade dele também varia na literatura em torno de, se estiver equilibrado, é 0, porque isso aqui é proporcional, dentro da normalidade vai estar ali muito próximo do 0, e pode estar positivo ou negativo. Ok? Estabelecer a linha da normalidade, se ele estiver em excesso, vai estar acima de um patamar específico, que no caso é mais 2, concentrações acima de mais 2, significa uma alcalose metabólica, e abaixo de menos 2, mais negativas, significam uma solução de acidose metabólica. Ok? Além desses fatores, agora a gente tem o último fator, que é a saturação de oxigênio, que tem relação direta com a concentração de oxigênio no sangue. Mas não é uma medida boa, exata de PaO2. Por quê? Existe uma transição aí no meio que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o oxigênio está tentando chegar na corrente sanguínea, está em concentração aumentada no parênquima pulmonar, mas eu não tenho a proteína transportadora dele, que é a hemoglobina. A inalação de grandes quantidades de monóxido de carbono que envenenam a hemácia, se ligam definitivamente com a hemoglobina, e aí não tem como o oxigênio se ligar à hemoglobina. Mas se tudo estiver equilibrado, você vai encontrar níveis de saturação proporcionais também ao nível de oxigenação sanguínea. A gente tenta manter nesse momento, então, da gasometria arterial, uma saturação em torno de 95%, mais ou menos, e não deixando cair de 92%. Ivan, posso manter a 100%? Não, porque o oxigênio é tóxico em excesso. Ele aumenta a oxidação celular e morte celular. Então, eu tenho que manter dentro dessa faixa de 92% a no máximo 95% de saturação de oxigênio. Existem exceções. Paciente DPO-cítico, ele vai ter mais ou menos uma saturação tolerada em torno de 90%. Não vou deixar cair abaixo de 88%, porque eu já sei que a hemoglobina também, se o oxigênio começa a cair muito, ela também segura para ela o oxigênio, cara, e não libera para a célula. Então,
O que faz a hemoglobina liberar é o nível adequado de saturação dela, que a célula do tecido consegue captar esse oxigênio para ela e manter o seu metabolismo. Acho que é isso que eu tinha para falar sobre gasometria hoje para vocês. Curte lá o vídeo se você gostou, faça o seu comentário, fale aquilo que te agradou no vídeo, faça sugestões de outros temas. Bom, enfim, estamos aqui para interagir. Você que é novo no canal, novamente bem-vindo. A todos aqueles que já estão inscritos no canal, meu muito obrigado. E na semana que vem, novamente, mais um X da questão para vocês.